A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa série de vídeos traz verdades sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que ela faz na nossa vida? Como ela nos ensina para continuarmos no caminho que o Senhor nos criou para trilharmos. Em João 8:32, nós vemos que a palavra de Deus, ela nos liberta. O Senhor Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nos libertará de quê? Muitas vezes de nós mesmos, de nós mesmas. Por quê? Porque trazemos em nós tantas coisas que diferem da verdade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ter uma vida diferente. Então, a palavra de Deus, em resumo, como já vimos em vídeos anteriores, ela serve para nos limpar, porque o Senhor Jesus diz que nós já estamos limpos pela palavra que Ele nos falou. E onde encontramos essa palavra? Na Bíblia Sagrada. Ele nos santifica na verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. João 17:17. E se a palavra de Deus é a verdade, essa palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus, Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a verdade que nos santifica. Ele é a verdade, a palavra que transforma o nosso coração e nos faz caminhar pelos caminhos que Ele preparou para que nós seguíssemos. E hoje nós temos o Espírito Santo da verdade, que nos ajuda, que juntamente com o Senhor Jesus Cristo intercede por nós ao Pai. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos o que falar, o Espírito Santo fala por nós. Ele nos diz, ele nos orienta como devemos caminhar. E outra coisa que a palavra de Deus faz na nossa vida, ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Vejamos o que diz Hebreus 4:12. Diz assim: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração." Se queremos saber se os nossos pensamentos, se os propósitos do nosso coração serão agradáveis a Deus, ou se estão de acordo com o que Deus tem para a nossa vida, nós devemos procurar na palavra de Deus, ler a palavra, meditar na palavra, reconhecer que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo e que nele nós podemos todas as coisas. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, quando nós colocamos na palavra de Deus a nossa confiança, repetindo, lembrando que a nossa palavra, que a palavra de Deus que guia a nossa vida é o próprio Senhor Jesus, e que por isso nós nos tornamos imitadores de Deus como filhos amados, a partir do momento que reconhecemos em Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, se somos imitadores de Deus como filhos amados, nós devemos viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:1 e 2. Olha o que diz também Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E se ela é viva e eficaz, ela é capaz, como o próprio
texto está dizendo que ela é eficaz, então ela é capaz de nos moldar, ela é mais afiada do que espada alguma de dois gumes, ou seja, a palavra de Deus, ela tem capacidade de transformar, de fazer com que nossos pensamentos, que nossos propósitos do coração sejam alinhados aos propósitos de Deus para a nossa vida. Vejamos também o que está em 1 Pedro 1,23. Diz assim a palavra de Deus: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Louvado seja Deus. Meu amado, minha amada, firme-se na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha inabalável, e sejamos permanentes naquilo que professamos, que cremos que o nosso Deus fará, muito mais do que pedimos ou pensamos. Você não está sozinho, você não foi deixado órfão pelo nosso Pai. O nosso Deus tem cuidado de nós. Em tempos de pandemia, se volte para o Senhor. A tristeza pode vir afrontar o nosso coração, entristecer a nossa alma, mas nós podemos nos refugiar em Deus. Nele nós podemos crer, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Então, a palavra de Deus, ela nos torna regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, porque a palavra de Deus, ela é viva e permanente. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos fala na sua palavra, que o mundo passará, a sua vontade, todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É motivo para nos alegrarmos, porque a nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor Jesus, e a nossa força vem dele. Ele é a nossa força no dia da fraqueza, ele é a nossa força no dia da tribulação. Seja ricamente abençoado pelo Senhor, fortalecido na palavra de Deus, porque quando nos fortalecemos na palavra de Deus, nós vencemos toda e qualquer circunstância. Quando olhamos para as circunstâncias, as coisas ficam mais difíceis, mas quando olhamos para a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, nós vencemos e alcançamos a vitória que estamos esperando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Seja abençoado, seja abençoada e tenha na sua vida a graça de Deus e receba a palavra de Deus e tenha vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém.